Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Bíblia em um ano. Antes de continuarmos a nossa leitura, nosso devocional de hoje, não esqueça de compartilhar esse vídeo, de dar o seu like e de se inscrever no nosso canal. E hoje nós vamos estar estudando o livro de Números 11, capítulo 11, capítulo 12, o livro de Eclesiastes, capítulo 8 e finalizando o capítulo 19 de Mateus, do verso 16 ao 30. Muito bem, Números, capítulo de número 11, você pode perceber que há uma queixa do povo para com o Senhor, e o povo, Deus se irou dessa queixa, e ele realmente enviou um fogo, a ira do Senhor fez provocar um fogo, e as pessoas que estavam, a Bíblia vai relatar, no final do arraial, eles morreram, e o povo reclamou a Moisés para que Moisés pudesse interceder a Deus que livrasse eles da morte, e assim o Senhor cessou aquele fogo. Tudo por causa dessa queixa, da falta de confiança no Senhor, da desobediência. E eles começam a comparar aos momentos que eles estavam com saudade do Egito, da comida, das cebolas, enfim. E estavam agora olhando para o deserto. E Deus havia entregue para eles, estava providenciando maná, que era um alimento que ia trazer todo o sustento e tinha o sabor do azeite e tinha todos os nutrientes que poderiam sustentar a toda aquela nação. Mas mesmo assim, eles já estavam reclamando. E aí você percebe que depois você vai ver Moisés se queixando para com Deus, até pela sua idade. Ele já era um senhor de idade, mais de 100 anos, e idoso, e coordenando um povo, numericamente, mais ou menos de mais de 1 milhão de pessoas, e ele se sente cansado de tanta atividades e que tudo era em cima dele. E acaba que ele clama a Deus, e Deus institui que ele levantasse 70 pessoas, 70 anciãos experientes, com sabedoria, que pudessem auxiliar nesse trabalho árduo que Moisés estava vivendo. E agora chegamos no capítulo 12, onde Miriam e Arão começam a falar contra Moisés por ele ter tomado uma esposa cauxita, etíope. E eles começam a reclamar, e Deus vê e se indigna com essa situação. E chama os 3 para fora, e Deus vai confrontar a Arão e Miriam por estar falando de Moisés. E Deus vai dizer nesse texto que com os profetas eu falo de uma certa forma, mas com Moisés eu falo boca a boca, face a face, uma intimidade maior. E Deus realmente repreende Miriam e Arão, que eles estavam falando mal do ungido de Deus, do escolhido de Deus, que era Moisés. E acaba que Miriam fica leprosa, e depois de ficar leprosa, o Senhor dá um mandamento de tirar Miriam do arraial por 7 dias, e depois somente esses 7 dias é que eles poderiam levantar acampamento e continuar a sua jornada. Então esse foi o capítulo de número 11, número 12 de Números. E agora vamos chegar no texto de Eclesiastes, capítulo de número 8, onde esse texto ele vai retratar a obediência para com o rei, para com o líder, para com um governo. Eu destaco o versículo 2, 3 e 4, e é muito legal a gente gastar essa leitura, dizendo assim: observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, e nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer, porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Então, aqui é um conselho do autor de Eclesiastes, de realmente estarmos sempre obedecendo aquele que é superior, aquele que tem governo, aquele que lidera ao rei. E depois, logo em seguida, no texto de Eclesiastes, capítulo 8, você vai perceber como o pecador, ele é castigado, e o justo, ele não vai receber as consequências do pecador, mas muitas vezes ele vai viver as coisas da vida, do cotidiano, que todo mundo vive, independente se é pecador ou justo. Então esse é o contexto de Eclesiastes, capítulo de número 8. E agora, nessa leitura do dia de hoje, nesse devocional, eu quero até ficar um pouquinho mais atento nessas lições de Jesus, de Mateus, capítulo 19. Aqui conta uma história muito prática de um jovem que ficou muito triste
com um confronto, com esse diálogo que Jesus teve com ele. E era um diálogo desse jovem que ele queria herdar a vida eterna. O desejo desse jovem, né, de ter a salvação, de viver o pós-vir, enfim. E ele pergunta: mestre, o que nós podemos fazer para realmente ter a vida eterna? E Jesus, ele começa a responder, né? Começa a responder de seguir os mandamentos. Seguir os mandamentos, seguir a lei, seguir os preceitos, os princípios da palavra. E realmente ele vai dizer que desde a mocidade ele tem seguido, ele tem sido fiel, né? Mas algo ainda estava faltando. E ele pergunta, né, no versículo 20, né, tudo isso tenho guardado desde a mocidade, o que ainda me falta? E ele vai dizer, Jesus vai dizer, só que nesse momento Jesus ele é muito específico. E ele vai dizer o seguinte: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tu tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Isso aqui no versículo 21. E aí ele tinha muitos bens. A Bíblia vai falar nesse texto que ele tinha muitas propriedades. E agora, ele ficou muito triste que teria que perder tudo para ter a vida eterna. Mas Jesus não estava falando dos bens, mas sim do coração que estava nos bens. Então, tudo aquilo que toma um lugar que não é de Deus é idolatria. Então, Jesus estava tratando algo muito específico, que era o dinheiro para ele, era o governo, era o senhor da vida daquele jovem rico. E Jesus estava falando: tira o teu senhor, deixa o Deus ser o senhor da tua vida. E isso ele não entendeu, né? E aí ele vai e ficou muito triste e saiu. E perdeu, talvez, a Bíblia não vai relatar, né, e não diz nem o nome dele, mas não fala mais a história desse jovem. Talvez ele perdeu uma grande oportunidade de ser uma pessoa, né, realmente muito simbólica na palavra de Deus, de um grande feito, mas por causa das riquezas, ele realmente não teve a capacidade de colocar o Senhor em primeiro lugar. Depois, logo no final do capítulo 19, você vai ver Pedro indagando para o Senhor. Eles ficaram maravilhados, todos que ouviram essa história, que estavam vendo esse fato, ficaram maravilhados do que Jesus estava tratando. E Pedro fala bem assim: eis que nos deixemos tudo e que nós te seguimos. O que nós vamos receber? Nós deixamos tudo, largamos tudo para seguir o Senhor. O que nós vamos receber? E Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo que o que me seguiste, quando a regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E olha o versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai ou mãe ou mulher, ou filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e receberá a vida eterna. Ou seja, tudo que nós construímos para o Senhor, para Deus, isso aqui tem mais importância. Jesus não está dizendo assim: olha, rejeita a tua família, rejeita os teus bens. Não, 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 não. Se você for perceber em outros textos, Deus sempre vai suprir todas as nossas necessidades. Então o problema não é ser rico, o problema não é ter as coisas. O problema é que o nosso coração tem que estar no Senhor e para sempre nele. Muito bem, chegamos a esse nosso devocional do dia de hoje. Espero que você persista, continue, fique firme. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, de dar o seu like, de se inscrever nesse canal para que o YouTube possa entender que essa mensagem ela possa realmente ser muito importante e chegar, né, nas melhores formas da nossa plataforma e essa mensagem chegar para muito longe, com a graça de Jesus. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração e amanhã tem muito mais.